Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Chroma Key, mas afinal de contas, o que é o Chroma Key? O Chroma Key remete a uma técnica de efeito visual que sobrepõe duas ou mais imagens utilizando uma cor padrão. Essa cor padrão pode ser o verde ou o azul, pois são as cores primárias que mais se diferenciam da cor da pele humana. Então, basicamente, funciona da seguinte forma. Na gravação, é colocado um fundo verde ou azul para ter a possibilidade de trocar esse fundo por qualquer outro elemento. O objeto que você quer focar deve ser o mais diferente possível da cor do seu fundo. Por favor, não coloque uma roupa verde para gravar no fundo verde. O seu corpo vai desaparecer durante a edição. As tentativas de utilizar a técnica começaram no século XX, e o pioneiro na tentativa de criar este efeito foi Georges Méliès, em 1898, utilizando-o no seu filme Um Homem de Tetas, que em português se torna Quatro Cabeças é melhor do que apenas uma. Ele começou utilizando camadas para múltiplas posições de seus filmes. Essas camadas eram denominadas mate shots, ou seja, ele mascarava partes das cenas com um pedaço de vidro com tinta preta para que a luz não chegasse ao filme, então rebobinava o filme e invertia a camada para apenas a parte que foi mascarada ser exposta, tendo uma dupla exposição, combinando duas ou mais cenas em uma mesma cena. Entre 1900 e 1910, outra técnica chamada glass shot, que seria filmagem pelo vidro, foi criada e era realizada com pinturas sobre telas de vidro que eram colocadas entre o objeto e a câmera, construindo a composição no quadro. Norman Down melhorou a técnica para utilizá-la nos seus sets de filmagem para fazer com que eles parecessem maiores e mais elaborados. Não era muito fácil usar essa técnica por não ser ergonômica e prática. Depois apareceu outro processo em 1925 chamado processo Dunning, criado pelo C. Dodge Dunning, que seria mais prático e finalmente usaria cores, porém só poderia ser usado em filmes preto e branco. Um fundo em azul seria usado com o primeiro plano em amarelo, e, com o auxílio de corantes e filtros, essas cores poderiam ser separadas para criar as camadas de movimento. Esse efeito foi utilizado no filme King Kong em 1933, dirigido por Marion Caldwell Cooper e Ernest B. Schoedsack. Outra técnica criada, chamada Traveling Mate, foi patenteada pelo Frank Williams e, por isso, foi denominada Processo Williams. Os personagens eram gravados em um fundo preto e depois o filme era copiado em várias versões negativas para aumentar o contraste em cada cópia, até que surgisse uma silhueta preta e branca dos personagens se movendo pelo quadro. Durante as gravações, as sombras poderiam ser perdidas e o processo todo seria prejudicado. Essa técnica foi usada em 1933 no filme chamado O Homem Invisível, dirigido por James Whale. Em 1940, foi Larry Butler que iniciou o processo para realizar os efeitos em filmes coloridos. A filmagem dos componentes era feita com um fundo azul e usava a técnica chamada Technicolor, de 3 tiras que usavam uma câmera na qual a luz era dividida por lentes em 3 cores complementares. A partir disso, ele conseguia a camada de silhueta e logo em seguida retirava o fundo azul da cena principal usando o fundo negativo, deixando apenas o objeto principal. Depois, todos eram juntados em apenas uma cena. Com essa técnica, Butler ganhou o Oscar de efeitos especiais com o filme O Ladrão de Bagdá em 1940. Por conta do alto valor de custo e os problemas de imperfeição das bordas, pesquisas de técnicas melhores foram feitas e, a partir disso, a tela amarelada, realizada por Petrovlahos, foi criada no fim da década de 50. Essa técnica começou a ser muito usada pela Walt Disney durante o período de 1960 até 1970. Nessa técnica, o vapor de sódio era utilizado nas luzes potentes para iluminar os atores. Essas luzes eram parecidas com as luzes laranjas que vemos nos postes de rua. A técnica foi uma das melhores da época e, inclusive, foi utilizada no filme Mary Poppins, de 1964, considerado um clássico que ganhou um Oscar de efeitos especiais. Porém, no mundo todo, existia apenas um prisma para a luz de vapor de sódio, que era utilizada na câmera. Ou seja, existia apenas uma câmera que poderia realizar esse efeito. E a Disney era possuidora e não cobrava nada barato pelo aluguel dessa câmera. Por fim, em 1958, Arthur Widmer desenvolveu o processo de montagem por composição ultravioleta. Os próprios cenários eram desenvolvidos através de imagens geradas por um computador. Até então, era a mudança mais significativa do Chroma Key. E assim, pesquisas e avanços da tecnologia tornaram o Chroma Key prático como é hoje, tornando esse efeito acessível para qualquer usuário audiovisual.
Tédio. Acho que eu vou ler um livro. Isso. Gabriela, é você que tá tocando piano? Não sou eu que tô tocando piano, não. Então, o som deve ser do vizinho. Ué, mas eu não tô ouvindo som nenhum do vizinho. É a Kiara que tá tocando piano?